Olá, meu nome é Jesus Monteiro, eu sou psicólogo formado pela PUC Minas, sou mestre em Psicologia Social pela UFMG, doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela UFMG. Hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho a historicidade e os fundamentos da grupoterapia. Quando a gente pergunta qual que é a importância disso, assim, é entender da onde vêm as teorias para se discutir os grupos, entender quais os caminhos e construções históricas que essas teorias fizeram até chegar no momento da intervenção. Então a gente vai estudar um pouco os fundamentos, a gente vai começar a estudar um pouco a história das discussões sobre o grupo, para chegar num determinado momento a gente pensar na intervenção dos grupos. Isso é fundamental, assim, não adianta eu só fazer intervenção sem saber o que eu estou fazendo e da onde esse produto surgiu, qual que é a história desse processo de intervenção. Ok? Então vamos lá. Nós vamos basear aqui em alguns livros, mas principalmente nos fundamentos básicos de grupoterapia do David Zimmerman, que é esse aqui. Não sei se dá para ver aí. E no Oficinas, da Lúcia Afonso, que é uma autora aqui de Belo Horizonte. E vou passar também por algumas questões do Osório, que também discute sobre grupo, mas é um apanhado geral mesmo. E outros apontamentos que são construções da minha tese, de outros espaços. Então vamos lá. A primeira coisa para a gente entender a psicologia grupal, ou o estudo da grupoterapia, é saber que ela surgiu de várias outras linhas. Então ela vem da sociologia, ela traz da psicologia do indivíduo, ela chega na psicologia social, e ela tem uma divisão que eu posso estudar a psicologia de grandes grupos ou a psicologia de pequenos grupos. Então, é pensar que existiu primeiro uma constituição que caminhava para os estudos para os grandes grupos, e depois esse caminhar teórico ele se redireciona para os pequenos grupos. Por que os grandes grupos? Porque a gente vai ver momentos históricos, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, como as guerras, mobilizando muitas pessoas, e essas mobilizações começam a promover uma demanda de estudo sobre ela. A gente vai ver vários teóricos. Por exemplo, no estudo das psicologias dos grandes grupos, a gente vai ter Max Weber. Max Weber ele vai fazer uma tipologia lá da dominação, ele vai estudar, olha ali, a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Então, ele começa a entender aqui um pouco como que as pessoas são dominadas e como que elas se organizam diante dessa dominação. Então, a dominação tradicional vai falar sobre vai referir-se a uma autoridade pessoal do governante investida por força de costumes. Então, ele é um rei, ele é uma pessoa que veio de sangue, tem um costume ali que dá aquilo ali para ele, uma legitimação de dominação. A dominação carismática é baseada normalmente por a liderança de alguém que constrói ela, que tem uma empatia muito grande, que fala uma linguagem aceitável. A dominação racional legal é baseada na norma, né? Então eu vou te dominar em cima da norma, em cima de alguns conceitos básicos. Então a gente vai ver a sociologia, Max Weber apresentando alguns estudos gerais sobre isso. Então a tradicional, vinculada ao patrimonialismo, a carismática, a essa coisa do carisma pessoal, e a racional legal, a burocracia, a normatização. Outro teórico que vai desenvolver também estudos sobre a dominação é Gustave Le Bon, na França. E ele vai ser importante para a gente porque Freud vai desenvolver
depois vários estudos com base no primeiro estudo, numa grande obra de Le Bon, que é a Psicologia das Massas. Le Bon é um psiquiatra, e ele desenvolve em 1895 a Psicologia das Multidões. Então ele vai definir a massa como camadas populares em situação de agregação, seja por motivação política, seja por crença religiosa. Então ele vai pensar na religião, ele vai pensar nas comunidades, e Le Bon parte de seus estudos a partir dos motins da Revolução Francesa, né? Ele vai falar que, olha, as pessoas são capazes de executar um monte de coisas, tanto heróicas como coisas bem bárbaras, como coisas bem inusitadas dentro do campo da multidão. Então, Le Bon coloca-nos a posse de uma mente coletiva, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer que o grupo psicológico é um ser provisório formado por elementos heterogêneos que por um momento se combinam. Então, é um montoado que de repente se organiza dentro de uma função. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente pega Weber, a gente pega Le Bon, a gente pega Durkheim, a gente está apontando alguns estudos lá em 1857, lá em 1857 já a data que Durkheim nasceu, lá em 1895 do Le Bon. Então a gente vai ver algumas leituras sobre essa construção macro do estudo sobre o grupo. Durkheim, ele vai falar sobre a divisão do trabalho, regras. Ele vai ter o livro O Suicídio aqui, que é extremamente importante para a gente, né, que é um livro fundamental aqui para a gente nessa construção aqui, porque ele quer entender um movimento coletivo, por que depois da organização do trabalho do capital teve esse aumento. Ele vai falar também sobre as formas elementares da atividade religiosa. Então ele vai começar a estudar já essas organizações. E aí a gente começa depois a ter uma organização diferente para esses estudos. A gente sai da perspectiva dos grandes grupos. Então lá Durkheim foi estudar as representações coletivas também, é um outro conceito que ele estuda. E a gente começa a trazer isso para os pequenos grupos. A gente começa a tentar fazer correlações se no grande e no pequeno acontece a mesma coisa. E o que é que acontece? Uma das primeiras experiências relacionadas aos pequenos grupos vai ser pelo médico Joseph Pratt, acho que Joseph mesmo, só lembro do Pratt, que ele vai estudar doentes tuberculosos e ele vai fazer uma associação logo em seguida a uma organização quase similar ao grupo AA. Ele vai dar um arcabouço para essa metodologia que é tão usada ultimamente. Então lá, com pacientes tuberculosos, que se considera o protótipo de um grupo com objetivos explicitamente terapêuticos. Foi, portanto, a primeira a utilizar de forma sistemática e intencional as emoções suscitadas nas interações. Então ele pega ali a dificuldade de lidar com números mesmo, porque tinha que trabalhar com muitos, e ele começa a organizar uma forma de lidar com esses grupos e de repassar as informações. Ele começa a construir os famosos passos para essas organizações. E logo em seguida a gente já vai ver um movimento aí que entra com Freud fazendo uns novos estudos sobre a questão dos grupos, mas a gente ainda tem Kurt Lewin abrindo os campos de pesquisa. Kurt Lewin tem uma importância muito grande no desenvolvimento da pesquisa, porque ele vai falar um pouco sobre a pesquisação, sobre a ação com os pequenos grupos. Ele vai falar sobre a importância do pesquisador e sua participação no grupo. Ele vai falar sobre alguns tipos de grupo. Então, se Weber fala dos tipos de dominação, ele já começa a falar dos tipos de grupo em específico. Então, a gente vai ver que essa é uma disciplina que vai, uma temática que vai associar os conceitos de liderança, de motivação, de grupo, porque elas estão todas ali no funcionamento. Só que ela vai dando algumas denominações
relacionadas mais claras ao campo da psicologia. Então aqui a gente vai falar de transferência, a gente vai falar de outras construções aí que são extremamente importantes. Então a história dele é essa história clássica de exílio, de vir para os Estados Unidos e ter essa possibilidade de grupos de pesquisa. Ele vai fazer uma elaboração, um laboratório específico para estudar pesquisa e vivendo lá os conceitos, as vivências relacionadas à guerra. Kurt Lewin desenvolve pesquisa sobre os aspectos psicológicos na mudança social, o que muda, o que faz mudar, o que impulsiona e o que resiste. Então ele vai pegar essa temática como algo central. A partir disso ele vai trabalhar com uma proximidade maior, daí surge a pesquisação nos grupos, para entender o que Kurt Lewin vai definir como dinâmicas de grupo. Por que dinâmicas? Porque ele vai mostrar que existe uma movimentação quase química dentro dos grupos. E aí ele vai começar a construir alguns conceitos tentando entender de que maneira o grupo age e como que é estruturada essa ação dos grupos. Ele vai falar lá que existe um campo de forças cuja dinâmica resulta da interação dos componentes em um campo-espaço psicossocial. Então olha só, os grupos eles têm um campo de força. Entenda esse campo de força como uma movimentação para coerção e para desvinculação do próprio grupo, para associações. Ele está falando que tem uma movimentação ali, quase como na química, quais as células, quais os átomos que vão se associar. Ele começa ali a fazer essa leitura. E aí ele vai dividir, falando que existe uma estrutura e uma dinâmica. Então, a estrutura diz respeito à sua forma de organização a partir da identificação dos seus membros. Como que eles se identificam e como que eles se organizam. E a dinâmica, as forças que eu já havia falado de coesão e dispersão do grupo. Então, como que o grupo se organiza? Ele se organiza assim. Agora, o que mantém ele coeso ou o que faz ele separar? Essa é a questão da dinâmica. Primeiro a estrutura, depois como a dinâmica. Esses conceitos, e esse é um conceito básico, assim, porque Kurt Lewin é o que vai começar a organizar isso pela sociologia. Esse é um conceito básico dele, mas ele é fundamental, assim. Eu preciso saber que tipo de grupo que é o grupo que eu vou dar. Qual que é a estrutura dele? E depois, como que esse grupo funciona para se manter? Esse é um outro exercício extremamente importante para a gente. Então, a estrutura e a dinâmica são conceitos fundamentais para a discussão de grupo que Kurt Lewin vai trazer para a gente. Outra questão que Kurt Lewin vai trazer para a gente é a dinâmica que o grupo tem. Uma dinâmica externa e interna. Então, ele fala que o grupo, primeiro, ele tem uma estrutura, como é que ele se organiza. Então, como que o grupo se organiza. E depois ele vai dizer o que faz com que esse grupo se mantenha ou o que faz com que esse grupo se desligue. E aí em seguida ele vai falar que existe outro fator, que existe também uma dinâmica externa sobre esse grupo e uma própria dinâmica interna. Então, voltemos. Eu começo a pensar em grupo. Eu tenho que pensar como é que esse grupo se organiza. Beleza, estou pensando em estrutura. Agora, como é que esse grupo se mantém? Ou por que esse grupo acabou? Eu estou pensando em dinâmica. Agora, essa dinâmica, ela pode ser contribuída por fatores externos ou internos. Essa dinâmica pode ser influenciada, sei lá, por o local onde ela está, por uma pandemia, um monte de coisa externa e interna. Aqui, ele vai falar, a dinâmica externa. As forças externas, institucionais e econômicas que sobre ele atuam. A forma como o grupo reage a tais forças externas no sentido da receptividade. Dinâmica interna. Diz respeito à organização, regras, papéis, liderança e comunicação. Então,
a dinâmica, como que acontece a comunicação, as regras ali, também vai ajudar a gente a compreender a dispersão ou a coesão do grupo. Outra característica que Kurt Lewin vai apontar, ele vai falar que os grupos podem ser autocráticos, democráticos ou laissez-faire. E ele vai fazer um conjunto de experiências para falar sobre isso. Ele vai falar o seguinte: olha, eu preciso entender. Ele faz uma experiência básica com crianças. Ele pega grupos de crianças e coloca alguns tipos de líderes nesses grupos para movimentar, e aí vai avaliar as consequências. Então, o primeiro grupo, ele pega lá um líder autocrático. Então, de uma direção autoritária, decisão, tarefa, tudo ele que vai resolver. Em outro, ele pega um líder democrático. Então, o primeiro líder vai falar: olha, vocês vão brincar assim, assim, assado, a brincadeira vai funcionar assim, assim, assado. No outro grupo, ele vai denominar um líder mais participativo, que vai acordar com as crianças como que elas vão brincar, de que elas vão brincar, então vai oscilar. E no último líder, no último grupo, ele vai trabalhar com uma liderança que ele chama laissez-faire, ou deixar passar, deixar acontecer, que necessariamente não tem uma coordenação. Então ele vai deixar que as crianças resolvam do jeito que elas quiserem. E a partir disso ele começa a avaliar os resultados. Então o primeiro grupo, autocrático, que tem uma liderança, ele vai perceber que sim, que o grupo vai trabalhar mais rapidamente, vai chegar no objetivo, vai brincar mais específico, mas vai perder o prazer muito rapidamente sobre aquele grupo, a responsabilidade sobre aquele grupo ou atividade. No grupo democrático, é um grupo que demora mais a se constituir, só que ele tem um pertencimento maior àquilo. Então as crianças demoram mais a organizar a brincadeira, não sei o que, mas quando elas brincam tem um pertencimento àquilo ali. Agora o grupo laissez-faire, que é meio sem uma organização, ele vai se fragmentar mais fácil, ele vai promover um elo muito limítrofe, muito fraco entre esses participantes do grupo. Então ele Kurt Lewin começa a fazer esses estudos e apresenta para a gente como que isso vai acontecer, entendeu? Outros estudos que vão acontecer aí sobre o próprio Kurt Lewin os grupos de minorias, os membros privilegiados e outros assim.